Olá, boa noite, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa. Estamos começando mais um Café e Prosa, um momento onde nós tiramos para conversar um pouquinho sobre assuntos do cotidiano, né? E hoje nós iremos conversar com o reverendo Honório Portes Júnior. Ele é pastor lá da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Daqui a pouquinho eu convido ele para entrar aqui. Vamos aguardar só alguns minutinhos enquanto o pessoal vai entrando, vai se chegando aí. Essas lives sempre têm um propósito, queridos, de falar das coisas cotidianas de uma forma bem descontraída, é realmente um grande bate-papo, né? Eu tenho buscado pessoas que são do meu ciclo de amizade para a gente ter esse bate-papo aqui e sempre levando para esse entendimento do reino de Deus, para a expansão do reino de Deus, das coisas de Deus e algo também, sempre assunto, como eu disse, do nosso dia a dia. Então, por isso que sempre vai estar aqui com a gente pessoas sérias, pessoas comprometidas com a palavra de Deus, comprometidas com o reino de Deus e que tragam para todos nós conteúdos para o nosso crescimento, tá bom? Então essa é a intenção da live, essa é a intenção desse momento aqui, desse bate-papo, tá? Já temos aí algumas pessoas, deixa eu convidar aqui meu querido pastor Honório Júnior. Esperar aqui ele aceitar. Sejam bem-vindos todos e todas. Pastor Honório Portes Júnior, meu querido, boa noite. Olá. Boa noite, Beto. Como vai você? Como vai família? Tudo bem? Tudo bem, meu querido, tudo na santa paz do Rei, É um prazer por aí estar em aqui com Uberlândia. você. Também, Prazer é tudo todo bem. meu. Prazer é Obrigado. todo nosso aqui, pastor. Muito obrigado Valeu. pelo convite, ou pelo aceitar o nosso convite, Eu que né, de estar agradeço, aqui com a Beto. gente. Muito Tá, então, obrigado mesmo. Uma honra. Pastor Honório é pastor lá da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia, casado com a Jaque, a nossa querida Jaqueline, Uma né, Jaque. pai do Lucas, da Caroline. É Eric o nome do genro? O Eric é o genro. O Eric é o genro. O Lucas É. ainda te deu uma nora, não? Não, tá a caminho, tá a caminho. Espero que seja logo. Ah, tá certo então. É Netinho noivo também da... nem. Ele é noivo da Marcela. Ah, tá ok. Netinho também, por enquanto, não. Deu uma travada aqui. Caindo um pouco, né? Isso. Esses dias está bem ruim a internet mesmo. Voltou? Ok? Eu tenho ouvido falar. Ok. Estou te ouvindo bem, Beto. Você está me ouvindo bem? Tô, Tranquilo? tô te ouvindo bem. Ok. E eu tava perguntando, o Netinho nem pensar, por enquanto. Não, não. Parece que não está nos planos ainda, não. Ô, Mas se Carol, Deus Carol tá quiser. aí nos acompanhando. Ó, Carol, Tá, faz o, tá. faz o vovô, Carol. Pastor, mas como eu disse aqui no começo da live, né, a gente sempre quer trazer assuntos atuais e assuntos que vão contribuir com o reino de Deus, né, e trazer esses assuntos nesses dias que as pessoas estão literalmente dentro de casa, né, fechadas dentro de casa, e a própria Segunda Igreja já tem feito uma série de mensagens sobre a questão da saúde mental, né, e isso Certo. traz para a gente grande valia, porque as pessoas, de uma hora para outra, entraram dentro de casa e estão vendo, liga a TV, tem várias notícias ruins, várias mensagens ruins, e muita gente tem questionado, será que esse é o fim do mundo? Será que está acabando o mundo mesmo? Então, a ideia desse bate-papo é justamente a gente falar sobre o Apocalipse, né? O Apocalipse que na nossa Bíblia traz
os acontecimentos dos últimos dias, né? E eu tenho dito, sempre falo isso, que o Apocalipse a gente precisa ver com os olhos, não de um livro que a gente tenha medo. Pelo contrário, Apocalipse eu vejo um livro que traz para a gente um conforto, né? Traz É para a gente verdade. algo bom, É traz para a verdade. gente algo. A esperança nossa é justamente o que o Apocalipse, que traz a revelação, essa revelação do Filho de Deus, a revelação do Senhor Jesus, para nós é isso que tem que nos motivar. Então, Exato. eu já queria passar a bola para o senhor se apresentar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais do senhor e já engatar nisso aí que a gente está falando, pastor. A joia, Beto. Obrigado, muito obrigado mesmo pelo convite. Fico honrado em poder participar e trazer alguma contribuição para os irmãos que estão aí conosco sobre esse tema tão relevante, né, Beto? Você já disse aí, eu acho, já fez uma apresentação mais que suficiente, atualmente pastor da Segunda Igreja Presbiteriana, e estamos aqui já há 10 anos com eles, vindo do Espírito Santo, pastorei de 18 anos, comecei em São Paulo, depois Espírito Santo, agora estou aqui em casa. E Pastor, só um você, parênteses, é, senão eu esqueço. O reverendo Samuel Ulisses, que foi pastor junto com você lá em São Paulo, certo, ele tá aqui no mesmo presbitério que eu. muito bem. Aí ele falou assim, manda um abraço pro pastor Honório Júnior, que eu fui pastor com ele e tal. Então, tá dado aqui o Foi. abraço, pastor. Joia, o Continue aí. Samuel foi seminarista lá na época, trabalhou comigo lá, muito joia. Muito bom. Beto, esse assunto sobre o Apocalipse, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o fim de todas as coisas, consumação de todas as coisas, é um assunto muito empolgante. Muito empolgante. É um assunto que a gente percebe que de vez em quando ele aparece em cena. Sempre que você Uhum, tem um evento de grandes proporções, mais eventos trágicos, esse assunto volta à tona. Então nós estamos vivendo um momento em que esse assunto novamente vem à tona por conta dessa pandemia, que é uma pandemia sem precedente. Normalmente essas pandemias, ao longo da história, a gente viu acontecer muito na Ásia e na Europa. uhum, E agora não, agora ela não é localizada, ela é mundial, ela alcançou o mundo em todo. Então é natural que, diante de um evento dessa proporção, que mexe com o mundo inteiro, venha essas indagações, essas preocupações com relação ao fim de todas as coisas. O Apocalipse, como você já disse, diferente do que muitos pensam, é um livro que traz consolação, traz esperança, traz direcionamento. Eu, antes de estudar o Apocalipse, eu compreendo a atitude das pessoas às vezes. Eu também tinha essa visão. Achava difícil demais estudar o Apocalipse, achava que era um livro que trazia mais tragédias do que consolo, do que orientação. Mas, quando a gente estuda o Apocalipse, a gente vê exatamente o contrário. É um livro que traz esperança, que traz direcionamento, orientação. É um livro que nos ajuda muito a entender a história e nos uhum, ajuda a entender o momento que nós estamos vivendo, os momentos históricos que marcaram a vida humana. Então é um livro uhum. fantástico. É a segunda vez que eu estudo com a igreja o Apocalipse e eu acho que eu até tenho me proposto assim, pelo menos uma vez por ano estudar o Apocalipse, porque é fantástico. Ele é completo, é um livro completo. Você tem a oportunidade de apresentar o plano de salvação, você tem a oportunidade de trazer edificação. Ele é riquíssimo em doutrina. Então é um livro Isso. empolgante que eu aconselho todo mundo a estudar. É lógico que você precisa de uma orientação, né? Por causa da simbologia, as Uhum. pessoas têm dificuldade, é natural. Então, um livro de apoio ou alguém orientando é mais que suficiente. Hoje nós temos bons livros que podem ajudar.
E eu lamento muito, eu falo com os irmãos, eu lamento muito que a igreja não estude mais o Apocalipse. Talvez seja o livro menos estudado, né? É Então é uma isso. pena. Mas Mas será que esse livro menos estudado, pastor, é justamente por causa dessa, vamos colocar entre aspas aqui, ou melhor, esse preconceito com o livro, porque ele é cheio de simbolismo, cheio de figuras até que a gente fica, como que vai aparecer um monstro do mar com 7 cabeças, 7 chifres, dragão, é um dragão, fugiu a é, palavra, um dragão que vem com 7 chifres e tal. Às é. vezes, é, as pessoas ficam até com medo disso e deixam esse livro um pouco de lado, né? Será que é por causa desse medo de saber? Porque também, do outro lado também, as pessoas pensam que o Apocalipse é aquele livro de revelação no sentido de contar o futuro, né? Vamos ver o que vai acontecer. E como, Sem dúvida. como um horóscopo, alguma coisa assim, né? É, De prever o futuro, né? é. Então, será que fica nesse misticismo, pastor? O senhor acha que pode ser isso? Eu creio que sim. A simbologia é realmente algo que traz dificuldade na interpretação do livro, porque do começo ao fim é um livro riquíssimo em símbolos. Então eu Uhum, creio que isso é algo que realmente traz dificuldade, né? Agora, às vezes também essa concepção de que o livro vai falar de catástrofes que vão marcar o final do mundo traz medo às pessoas. Que a gente já tem tanta notícia ruim, tanta catástrofe, tanto problema. A pessoa fala: para que eu vou ler esse livro? Para ter mais conhecimento de catástrofe, de flagelo, de problema que vai haver no final do mundo? Ah, não vou ler esse livro, não, porque esse livro me assusta, me amedronta, ele traz medo. Então muitas pessoas têm essa concepção. Eu acho que até essa é uma concepção predominante. uhum, Mas aí que está o nosso engano, né? Primeiro que a simbologia ela não é tão complicada assim. Depois que você começa a estudar, você percebe. Segundo, é que ele é um livro, principalmente os primeiros capítulos do Apocalipse, você já percebe que é um livro de muita consolação, traz muita esperança para o crente, né? uhum. Você tem ali nos primeiros capítulos as cartas que foram interessadas às 7 igrejas, falando de Jesus, do agir de Jesus, da ação de Jesus no meio da igreja. Então você percebe claramente ali como que Jesus trata as igrejas. E isso é maravilhoso, você saber que do começo ao fim Jesus estará no meio da igreja, trazendo consolo, trazendo esperança, também com uma palavra de exortação, com a palavra de correção. Então é muito consolador você saber da presença de Jesus na vida da igreja do começo ao fim. Isso. Então o Apocalipse já começa falando sobre isso, né? Sobre essa presença de Jesus. E depois vai trazendo revelações que, na minha linha de interpretação, na nossa, que na linha de interpretação predominante, ele vai trazendo revelações acerca dos últimos acontecimentos, mas revelações também que vão desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Em termos gerais, Beto, sem querer ser muito simplista, o Apocalipse, na melhor interpretação, é a seguinte: você tem revelações sobre a igreja de Jesus e sobre como a batalha espiritual que essa igreja está inserida, desde a primeira vinda até a segunda vinda. Esse é um período que abrange as revelações do Apocalipse. E em cada sessão, ao final de cada sessão, traz revelações sobre a segunda vinda de Cristo e o juízo final. À medida que você avança no livro, você vai tendo conhecimento sobre, vai tendo revelações sobre a segunda vinda e sobre o juízo final. Essas revelações vão sendo crescendo, vão aumentando. E Uhum. o livro do Apocalipse, por exemplo, capítulo 21, fala do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, um capítulo extremamente consolador, inclusive o que nós estudamos na quarta-feira que passou. Então, você é o que nós estamos falando. Um livro de muita consolação, de muita esperança. E todas as vezes que mostra
os problemas da igreja, os desafios da igreja, o ataque do maligno à igreja, o plano de Satanás contra a igreja, o martírio que vão sofrer muitos crentes, junto vem também a revelação da ação de Jesus, trazendo vitória, poupando a igreja e garantindo à igreja que ela passará por esse período de grande tribulação e será, como Jesus já havia declarado, mais que vencedora. Então, essa é Isso. uma visão assim geral, né, do Uhum. livro. O Apocalipse, ele foi escrito por João, né? E eu Isso, o acho apóstolo João. interessante, Deus ele faz algumas coisas que é fantástico. Eu acho, eu gosto desse bom senso de Deus, né? Ele pega aquele apóstolo, no sentido, o apóstolo chamado apóstolo do amor, né? O Uhum. apóstolo que fala nas suas cartas sobre a questão do amor, e justamente João vai trazer uma mensagem, né, que também, olhando com essa ótica para o Apocalipse, de ser um livro consolador, eu acho que é um grande final de João, na vida de João, de toda a sua trajetória como apóstolo amor, trazendo também, por que não, aquilo que é mais maravilhoso para nós cristãos, que é justamente a volta de Cristo. Né? Então eu acho que não foi por acaso a escolha de João para trazer esse livro de Apocalipse, a revelação ter sido com ele, justamente pela sua história. Eu estou indo para uma linha aqui, que é isso sou eu que penso, não tem nenhuma uma corrente sobre isso, pelo menos eu nunca achei, de ser João, justamente esse apóstolo do amor, trazendo algo que não é catástrofe, como muitas pessoas pensam, mas Sem sim dúvida. algo que é o grande final, né? Que é a nossa esperança maior, que é a questão da volta do nosso Salvador e nosso Messias. E Beleza. só entrando um pouquinho sobre a questão de João, né? Que João ele foi para exilado lá na ilha de Patmos, né? Sobre o domínio de Domiciano, que era um imperador extremamente rígido, um imperador muito Ficou famoso pela tirano. crueldade. É, é o Exato, muito campeão, tirano, né? foi o campeão dos cruéis. Isso. De todos E foram foi o mais cruel. exato. E ele. Ele chegou quase a ser mais cruel que Nero. Porque Nero, a gente Uhum, conhece Nero como um imperador super cruel, né? Domiciano uhum, foi ainda mais cruel do que ele. isso. Então, nesse tempo de muita maldade do imperador, João traz, aí ele envia as cartas para 7 igrejas, né? Aí tem interpretação que essas igrejas têm o significado dos tempos das igrejas, mas você olha para o livro de Apocalipse, você vê que é para 7 igrejas e também para a igreja hoje atual. Não é isso, Sem pastor? dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa é a melhor interpretação, a mais equilibrada. Você tem Uhum, a escola que é chamada preterista, que é a escola que acha que o Apocalipse tem aplicação só para a igreja daquele tempo. A igreja que estava isso. sendo perseguida, como você disse. E essa é a escola preterista, a escola que interpreta só com aplicação para o passado. Tem a escola futurista, que acha que o Apocalipse tem a ver só com os últimos eventos que vão anteceder a vinda de Cristo, momentos finais. E tem a escola histórica, que eu creio que Histórica. é a que nós pertencemos, que achamos mais equilibrada, que é a que entende que o Apocalipse vai da primeira à segunda vinda de Cristo. E essas cartas, como você disse, endereçadas às igrejas, elas têm aplicação para a igreja daquele tempo e têm aplicação para a igreja de todos os tempos. Aquelas 7 igrejas representam a igreja de Jesus em todos os tempos. Você vai ver características daquelas igrejas, desafios que aquelas igrejas estavam enfrentando, que são comuns à igreja de Jesus em todos os tempos. E Jesus apresenta para essas igrejas um remédio. O remédio é ele mesmo. E esse é a solução para a igreja em todos os tempos. É crer em Jesus, confiar em Jesus, né?
Então, o Apocalipse, a melhor linha de interpretação, ok, mais equilibrada, é essa. Não é a que olha o Apocalipse como revelação apenas de coisas que vão acontecer antes da vinda de Cristo, mas se aplica à história da igreja de modo geral em todos os tempos, né? Essa é a linha histórica, né? Agora, quando você lê o Apocalipse tendo conhecimento do contexto, como você disse aí, da perseguição dos cristãos, ele tem uma relevância muito grande, né? Porque você percebe como que Deus cuidou da igreja naquele tempo, que ela estava sendo severamente perseguida. O que Deus usou para consolar a igreja? Qual a palavra que Deus trouxe à igreja para consolá-la naquele tempo de perseguição? O Apocalipse. Então, por isso que não é correto pensar que o Apocalipse é um livro que traz espanto, que traz medo. Porque exatamente Deus usou o Apocalipse para consolar a igreja perseguida, a igreja sofredora. E essas revelações, então, elas em última instância, elas trazem muito ânimo e muito consolo. E é certo também, Beto, que eu tenho dito isso nos estudos, que há momentos em que as revelações do Apocalipse são muito chocantes. Quando você percebe a degradação da sociedade, quando você percebe o agir de Satanás, como o Satanás reúne todas as suas forças e intensifica os seus ataques contra a igreja, obviamente isso causa um impacto, né? Quando você percebe a perseguição que a igreja sofrerá. Mas, novamente, junto com isso, sempre o Apocalipse traz o socorro de Deus para a igreja naquele tempo. Mostra como Deus preservará a sua igreja nos últimos tempos. A igreja sofrerá impacto? Sim. Nós seremos, de certa forma, sofreremos, de certa forma, angústias próximo à vinda de Cristo, à segunda vinda? Obviamente que nós sofreremos. No entanto, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então você tem no Apocalipse essas duas coisas caminhando junto. Ao mesmo tempo que vai afunilando as provações e as tribulações, tornando-se mais intensas, mais intenso também o cuidado de Deus com a igreja, até a consumação final, que é quando Jesus se manifesta e a Bíblia diz lá, Paulo diz lá aos Tessalonicenses, com o sopro de sua boca, ele destrói a Satanás e a sua igreja é definitivamente salva com ele, né? Então é maravilhoso isso. Eu confesso, pastor, que eu sou extremamente apaixonado pelo livro de Apocalipse, justamente porque desde lá do seminário eu tive essa outra visão. O professor na época ele trouxe para a gente essa visão de ser um livro de consolo, né? Só que tem muitas pessoas que começam a estudar o livro de Apocalipse e tentam, inclusive, quase marcar uma data para que Jesus volte, né? Então, por causa disso, porque aconteceu isso, aí eles linkam lá com Daniel, né, que é outro livro também de linha escatológica, um livro profético, e aí começam a colocar alguns pontos, vai acontecer isso, Jesus, Deus, Apocalipse revela que nos últimos dias vão ser isso, então já está chegando, e uma coisa que eu sempre brinco aqui na igreja, né, que Jesus já está com a mão na maçaneta, né, da porta para abrir para voltar, mas ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o momento. Mas acaba que as pessoas têm essa visão, e vamos voltar aqui para os estudiosos que vão para a Bíblia, tem muita que vão para o Apocalipse, que tentam marcar essa data. E aí acontece algo como está acontecendo agora, como o senhor bem mesmo colocou, essa pandemia que é no mundo inteiro, né? O mundo inteiro parou com isso, e aí as perguntas chegam na cara, as pessoas vêm, sabem que você é pastor e já, é o fim do mundo, está acontecendo.
Na sua visão, querida, é lógico que eu não vou colocar aqui você para colocar uma data, porque eu jamais iria fazer isso contigo, mas Entenda. será que realmente está no fim do mundo? O que você vê sobre isso? Beto, essa preocupação do homem em querer descobrir o dia da volta de Jesus é antiga. Quando você lê os evangelhos, você vê que os discípulos perguntaram para Jesus. E é interessante que lá em Atos dos Apóstolos, eles perguntaram para Jesus: Jesus, será esse tempo em que o Senhor vai voltar e restaurar a todas as coisas? E você lembra a resposta de Jesus? Jesus disse: não compete a vocês isto, mas recebereis poder ao descer sobre vós, e o poder do Espírito Santo, sereis minha testemunha. O que Jesus disse para eles? Olha, não fiquem tentando adivinhar ou descobrir a data que eu vou voltar. Se preocupem em cumprir a missão de vocês agora, que vocês têm, porque vocês nunca vão saber exatamente a data em que eu vou voltar. Essa é uma referência que eu creio que ela orienta a nós. Uma segunda referência é lá em Mateus, quando Jesus, lá no chamado sermão escatológico, Mateus 24, 25, Jesus volta-se para os discípulos novamente querendo saber isso, e Jesus fala para ele: ninguém vos engane, vede que ninguém vos engane. Antes que seja a consumação de todas as coisas, vão acontecer vários sinais. E aí, então, se você olhar Mateus capítulo 24, vai dizendo os sinais que vão anteceder a volta de Cristo. Inclusive, eles vêm bem na ordem sequente, lá na leitura do Apocalipse. E então, quando você lê o Apocalipse à luz das palavras de Jesus, você vai perceber o seguinte: nós estamos vendo já há muito tempo sinais da segunda vinda de Cristo. Essas catástrofes, o esfriamento do amor, a perseguição religiosa, que ela na América Latina não é tão grande, mas em outros países da Ásia e do Oriente ela é ferrenha, ela acontece. Então, o que nós, eu creio que é sensato e prudente para nós entendermos que nós estamos percebendo e vivenciando sinais que vão anteceder a volta de Cristo. Esse é um ponto que para mim é inquestionável. Existem sinais claros de que Jesus Cristo está voltando. E eu me lembrei aqui, enquanto você falava, do pastor Marcelo Galberto. Quando a gente fala em volta de a segunda vinda de Cristo, ele gosta de falar assim: ele já saiu de lá. Quando que ele vai voltar? Eu não sei, eu Legal. sei que ele já saiu de lá. O Já Marcelo é muito saiu. Essa engraçado, é né? boa também. Ele já saiu de lá. Então eu creio assim que cada geração, Beto, isso é uma coisa que eu tento explicar. Cada geração ela tem a revelação de Jesus no sentido de que ela se prepare para a segunda vinda de Cristo. Ela tem sinais claros. Por exemplo, qual que deva ter sido o sentimento da igreja na Primeira e Segunda Guerra Mundial? O que você acha que a igreja pensou? Né? Obviamente eles pensaram: olha, Jesus está para voltar, é o fim do mundo. Volta agora, hein? É uma catástrofe de proporções também mundiais. Quando a gente pensa nas ações de Hitler naquela época, o morticínio que houve dos judeus, né, e toda aquela situação ali, o que você acha que a igreja daquele tempo pensou? Jesus está para voltar, Hitler é o anticristo, acabou, ele é o final de tudo. Mas Jesus não voltou. Mas aquela geração teve revelação de Deus para que ela se preparasse para a segunda vinda de Cristo. Então eu creio que a nossa geração está tendo agora a revelação clara de que nós devemos nos preparar para a segunda vinda de Cristo. Ponto final. Quando ele virá, eu não sei. Vai ser na minha geração? Vai ser na geração dos meus filhos, dos meus netos? Ninguém sabe. Mas eu sei de uma coisa: está muito claro os sinais de que eu preciso me preparar para a segunda vinda de Cristo. E a Bíblia, Jesus disse assim, que ele virá como ladrão. É muito claro, não dá para você saber, então você tem que estar preparado.
o tempo todo. Essa é a mensagem para mim mais relevante para nós como igreja. Não é marcar a data de Jesus. A história da igreja diz que perguntaram para Moody, né? Moody, se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, o que você faria? E Moody respondeu calmamente: eu continuaria fazendo o mesmo que eu estou fazendo. Eu acho que essa é a mensagem para a Isso. igreja. Se Jesus voltar hoje, estamos E, preparados. Se voltar amanhã, estamos preparados. Depois da manhã, estamos preparados. Porque, independente da isso. volta, eu preciso estar sempre preparado. E aí, pastor, uma pergunta que eu tenho me preocupado com a igreja depois dessa pandemia. Que eu tenho dito que isso vai passar. Isso logo vai ter uma vacina, logo vai virar tipo, igual H1N1, um sarampo, enfim, vai ter a vacina e por aí vai. Eu tenho me preocupado muito com a igreja, no sentido de como que a igreja vai estar depois dessa pandemia. E aí, você falando sobre as gerações, qual que é a sua opinião? Você acha que essa geração, ela tem se preparado para a volta de Cristo ou está deixando muito a desejar? Com olhos de um pastor que se preocupa com a sua igreja, que é o pastor de Jesus, que tem um rebanho para cuidar, que tem um rebanho que Jesus colocou sobre as suas mãos, sob o seu cuidado. Como que você tem visto essa geração? Essa geração está preparada? Você está se preparando? Beto, essa é uma pergunta difícil, complexa, difícil. Eu, às vezes, tenho a sensação, procuro olhar com muito otimismo para essa geração. Me convidaram há um tempo atrás para participar de um congresso, ser preletor de um congresso de jovens líderes de acampamentos pelo Brasil inteiro. E o tema que me deram foi isso, o conflito de gerações. E foi muito interessante, porque eu era um dos preletores mais velhos, e no meio daquela moçada. E durante as apresentações lá, foram apresentados os preletores e apresentaram uma jovem, toda estilizada, o jeito de vestir diferente, tudo. E ela ia falar sobre os aplicativos como meio de evangelização. E eu pensei comigo assim, nem na melhor dos exercícios futuristas eu ia imaginar que um dia eu ia ouvir uma palestra como essa. E eu pensei assim, o que essa moça tem para dizer será para nós a respeito desse tema? E fui ouvir a palestra dela. E acabei ficando muito amigo dela, fiquei apaixonado pela palestra dela e fiquei assim, encorajado com a geração. Como que essa geração, que está vivendo um mundo extremamente tecnológico, ela pode cumprir o seu papel. Então eu creio que a igreja está diante desse desafio. Nós estamos diante de uma enorme oportunidade. Uma grande oportunidade. A pandemia trouxe muitos desafios para nós, mas eu acredito que nós vamos sair melhores dessa pandemia. Acredito que Deus está fortalecendo a igreja, ampliando a visão da igreja, preparando a igreja para novas estratégias num tempo diferente, num tempo novo. Então eu sou muito otimista com essa geração. Agora, uma coisa que eu às vezes fico muito preocupado é com relação ao conhecimento bíblico. Eu tenho conversado muito com jovens sobre isso. O profeta exortou o povo no passado dizendo que o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Eu acho que esse é um aspecto que nós precisamos melhorar. A nossa geração precisa ter mais profundidade bíblica. Nós estamos muito superficiais. Então, essa é uma preocupação que eu acho que nós, pastores, precisamos voltar muito para isso. E até foi por causa desse sentimento ser tão profundo no meu coração, que eu resolvi estudar a Bíblia com a igreja, capítulo por capítulo, o ano todo. Então, toda quarta-feira é Bíblia, capítulo por capítulo. Já estudamos vários livros da Bíblia e vou continuar fazendo isso, porque eu acho que falta profundidade bíblica. Não é que as pessoas rejeitam a Bíblia. Não, a nossa geração não rejeita a Bíblia. Ela conhece, mas conhece muito superficial a Bíblia. Eu acho que esse é um desafio. Mas eu sou otimista com essa geração. Eu creio que essa pandemia vai ser
uma oportunidade de amadurecimento da igreja, uma oportunidade de crescimento espiritual e uma oportunidade da igreja ampliar a sua visão, uma oportunidade para nós, pastores, nos prepararmos para um novo tempo que vem aí pela frente. Os livros aí que... Existem alguns livros na área futurista, e eles são unânimes em dizer o nosso mundo vai ficar cada vez mais tecnológico. Isso é irreversível. E como que nós vamos alcançar essa geração? Como que nós vamos anunciar o evangelho? Como que nós vamos ser igreja num mundo extremamente tecnologizado? Eu acho que essa pandemia está preparando a gente para isso, para nós sermos igreja nesse tempo. Eu acho que você, talvez mais eu do que você, porque sou mais velho que você, estou vivendo um tempo de transição. Um pouquinho. Não, você é bem mais novo. Nós estamos vivendo um tempo de transição, né? Eu acho que você tem menos dificuldade do que eu, porque eu vivi num mundo diferente, fui preparado num mundo diferente. Então nós somos pastores em transição. E eu acredito que nós vamos nos sair bem disso aí. De novo, o Apocalipse me ajuda muito a ser sempre otimista com a igreja. E não é porque nós somos bons, não. As gerações, elas são semelhantes. É por causa da presença de Jesus na vida da igreja que vai preparando a sua igreja para a consumação de todas as coisas. Mas, de modo geral, respondendo a sua pergunta, eu sou otimista com essa geração. Apenas alguns aspectos que eu acho que nós precisamos melhorar. Uma coisa que eu acho que nós estamos aprendendo, Beto, nessa época, é o papel do templo na vida da igreja. Quando eu olho a Bíblia, você lembra que a história bíblica mostra que templo sempre foi um ponto de conflito, de atrito para a igreja, né? E Jesus falou para os fariseus, olha, esse templo que vocês estão vendo vai ser destruído. E o que os fariseus fizeram? Quiseram matar Jesus. Matar. Jesus estava levando os seus discípulos e a igreja a um entendimento muito maior, muito mais amplo do que é ser igreja. Ser igreja é muito mais do que frequentar a igreja num domingo à noite. Nós precisamos entender isso. Que nós somos mais igreja depois que fecha ou depois que termina o culto de domingo à noite. É aí que nós precisamos ser mais igreja. E talvez Jesus esteja nos ensinando isso, né? De uma forma assim mais dura, porque ele falou tantas vezes e nós não entendemos, acho que ele resolveu ser mais severo um pouquinho na palavra, dizer, olha, vocês vão aprender essa igreja, né? Quando começou tudo isso de pandemia, que fechou tudo, uma das coisas que veio na minha mente foi assim, porque as pessoas também aí começam a colocar, não, foi o diabo que mandou essa pandemia, foi Deus, e foi o homem e tudo. E eu sempre parei para pensar e falar assim, eu não sei se foi o diabo, não sei se foi a ação do homem. Eu sei de uma coisa, Deus é soberano e ele nada passa desapercebido dele. Inclusive foi até um tema que eu preguei outro dia aqui na igreja sobre isso, sobre a questão por exemplo, as 10 pragas do Egito. Foi Deus que enviou para ensinar para o povo, né? Para que o povo de Israel aprendesse alguma coisa. Então, quando eu olho para essa pandemia e olho para o livro de Apocalipse e vejo que tudo isso é a mão soberana de Deus sobre nós, também para nos ensinar muitas coisas, porque nós como igreja, e eu sou também, eu fico preocupado, mas eu compartilho com você esse otimismo da nossa geração, né? Que hoje as crianças, a gente até fala que hoje as crianças estão muito mais espertas do que quando eu fui criança, né? Elas estão muito mais ligadas nas coisas. Então, essa geração, essa nova geração, a minha preocupação maior que eu tenho, apesar do meu otimismo, tá nessa linha que você está dizendo, de ir mais profundo na Bíblia. Não ser, ficar nessa superfície, no raso, só com a água na canela, né, e mergulhar cada vez mais isso. E voltando para o livro de Apocalipse, quando você estuda ele, você justamente traz essa percepção de que nós devemos
nos aprofundar no Senhor Jesus, saber que Ele vai voltar, saber que Ele vai nos buscar, saber que nós temos um lar, que esse lar está preparado para nós, e tudo isso, o que eu tenho feito aqui? Então nós como igreja, nós podemos começar a viver a vida eterna desde já, sendo Sem dúvida. igreja, não no templo, como você mesmo colocou, mas ser igreja de fato e verdade, né? E trazendo esse otimismo, é essa palavra que eu sou entusiasmo do entusiasmo do evangelho, porque eu fico empolgado de trazer para as pessoas o quê? Algo que traz esperança, algo que traz que você conversa com a pessoa, ela não tem nenhum tipo de olha para o mundo está parado, o que eu vou fazer? Então, vamos voltar para Cristo. E o livro de Apocalipse, ele todo traz isso, de voltar à igreja voltar para Cristo, o povo entender o que realmente é ser evangélico, ser cristão de fato e verdade, não apenas um momento de religioso. Né? Veja, Beto, a gente sempre cometeu o erro, eu acho que a gente vem vindo achando que evangelização é convidar as pessoas para ir para a reunião da igreja. Sendo que Jesus disse ide, né? Jesus falou ide para a igreja, saiam e evangelizem. E eu acho que nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas, nós agora, estamos tendo a oportunidade de mostrar a Jesus como nunca tivemos. A diferença que Jesus faz na nossa vida. E as pessoas ao nosso redor estão ansiando por isso, porque elas estão com medo, estão preocupadas, e eu, como crente, vou ter a oportunidade de testemunhar a diferença que Jesus faz na minha vida, a diferença que Jesus está fazendo na minha casa. Eu vou ter a oportunidade, como cristão, de mostrar como que eu sou como família cristã, né? Porque a gente está voltando muito para dentro de casa. E aí fica evidente o nosso cristianismo, não é verdade? Fica mais evidente. Isso. Eu acho que nós estamos vivendo esse tempo de prova. Eu estava comentando com os pastores esses dias que normalmente os crentes faziam o seguinte, estava com problema, a mulher, o casal com problema, a mulher ia lá aconselhar com o pastor, ou o homem ia lá aconselhar com o pastor. Agora não pode fazer isso mais. Não pode. Ele tem que reunir os dois, sentarem e administrar o seu problema. O homem precisa exercer a liderança, a mulher a sua liderança e viver a Jesus. Então a igreja está sendo fortalecida na sua base. Famílias fortes, igreja forte, sociedade forte. Então Jesus colocou a igreja dentro de casa e falou assim, vivam o evangelho e sejam fortalecidos. E a reunião do templo é importante? É óbvio que é importante, né? Mas ela nunca pode ser o ponto central da vida cristã. Porque a gente fica 1 hora no templo por semana. E o resto da semana nós ficamos fora. Então a nossa vida cristã ela é vivenciada muito mais fora dos limites do templo. Isso que eu acho que é importante e relevante para nós nesse tempo de pandemia, né? Para a gente aprender isso aí. Você falou do Apocalipse aí, eu me lembrei de uma passagem interessante, Beto. Com essa tendência que se tem de marcar a volta de Jesus, o Apocalipse fala do Armagedon, que será o conflito final entre Jesus, a sua igreja, e Satanás e as hostes malignas. O Armagedon fala desse confronto final. É quando Satanás reunirá as suas forças e se levantará contra a igreja de Jesus, né? E a Bíblia diz que Jesus se manifestará e vai matar a Satanás com o sopro de sua boca. Então esse confronto, que o Apocalipse chama de Armagedon, ele é identificado com espaço geográfico em Israel. Quando a gente visita Israel, você tem um espaço lá que chama Armagedon, no Vale de En-Gedi. E quando nós fomos lá, eu tive a oportunidade de ir lá, eles fizeram toda uma estrutura turística ao redor do vale,
alugando hotéis, casas e tudo, para que as pessoas assistissem de camarote a batalha final. Agora você imagina até que ponto chegam as pessoas. Quer dizer, Dessa eu Jesus, não sabia. é, eles marcaram a volta para Jesus para o ano 2000 e as pessoas, né, lotearam ao redor, enfim, e acabou Jesus não voltando no ano 2000. Depois marcaram para outra data e está lá. Aquele vale que virou um ponto turístico e as pessoas dizem, aqui vai ser a batalha final. Você vê até que ponto que chega. O erro de interpretação bíblica, até que ponto ele pode levar, gente. E me ocorreu isso aí só para colocar aí no na nossa conversa, que Não, isso mostra o erro que é a falta de profundidade da palavra, né? De conhecimento da palavra. uhum. A pessoa A vai, gente, aluga um quarto de hotel para assistir lá da sacada dele a batalha final. como, como se tivesse num camarote de um filme, de um cinema qualquer, No cinema. né? E é interessante que o judeu só ganhando dinheiro com isso, né? É, não é bobo nem nada, né? Mas eu queria deixar também aberto aqui, a gente ainda tem alguns minutinhos, para quem quiser fazer pergunta aí para a gente, né, pode mandar aí para a gente ter a pergunta para o pastor Honório Eu estou responder vendo para a aí, gente. tô vendo aí, Beto, alguns irmãos conhecidos. Um abraço para todos eles, lá da minha igreja em Cachoeiro, Itapemirim, a Carla, aqui, eu vi aí irmãos também de Uberlândia. Um abraço a todos vocês, obrigado por participar conosco. Isso. Você ficou quanto tempo em Cachoeiro? 18 aninhos. 18 anos. A primeira igreja presbiteriana de Cachoeiro, Itapemirim. A terra do Você tem Roberto história. Carlos. Meu pequeno Isso, você tem Cachoeiro. história lá. É. Então, pastor, a gente já está indo já para o final, passa muito rápido. Eu acho É. que uma hora é muito pouco, né? O Para assunto é a gente empolgante. é empolgante. A gente vai e tem um cronômetrozinho aqui na minha frente aqui que eu fico doido quando eu vejo que já tá passando. Parece que nem tem isso tudo que a gente está aqui. Mas só para encerrar então, Apocalipse, para deixar bem claro para as pessoas que nos assistem e futuramente vai assistir isso aqui, e vai estar disponível aqui para todo mundo ver. Apocalipse é um livro gostoso de estudar, como você bem colocou, tendo um auxílio, né, de um livro ou alguém que ajude a estudar. É um livro empolgante, é um livro que nos traz ânimo, um livro que nos traz esperança e, acima de tudo, um livro que traz a revelação de Jesus Cristo. É Exato. isso que a gente tem que deixar bem claro para as pessoas. Não precisam ter Isso. medo do Apocalipse. O Apocalipse é algo que a gente espera acontecer. É algo que a gente está ansioso para que aconteça. Né? Que é justamente, se a gente... E ontem você falou isso lá no estudo bíblico que eu estava acompanhando, sobre o novo céu e a nova terra. Eu fico empolgado de imaginar que a gente tem muita coisa boa aqui na terra, né, pastor? Sim. Tem família que é boa, um churrasco que é bom, tem, enfim, Uma muitas coisas. praia. Uma praia que é gostoso demais. Uma praia, você está na praia e fazer um churrasco, aí pronto. Aí só com a Coca-Cola gelada e é maravilhoso. É Né? festa. Então, tem muita coisa maravilhosa aqui nesse mundo. Então, só de imaginar que o novo céu e a nova terra, nosso lugar, que a Bíblia mesmo diz que nós somos peregrinos aqui, nós não somos daqui. Então, só de imaginar que lá no céu nós teremos coisas muito melhores do que aqui, isso tem que trazer para a gente muita empolgação. Né? Eu sempre falo lá para a igreja que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em mente humana aquilo que Deus tem preparado para os seus. Então, se isso não trouxer em si uma empolgação, que já que tem coisa boa na terra, imagina no céu, não tem pecado, não tem choro, não tem nada. Então, eu quero ir embora, pastor, é sério. Eu não quero ficar aqui, não. Eu quero ir embora logo. É isso aí. O mundo, parece que quanto mais... É interessante esse paradoxo, né, Beto? Ao mesmo tempo que o mundo vai ficando mais ruim de se viver, mais fica a nossa responsabilidade para com esse mundo, né? É aquilo que Paulo diz, é incomparavelmente melhor estar com Cristo.
mas Isso. enquanto isso eu tenho uma missão aqui na Terra. A gente vive esse paradoxo, né? Esse sentimento de responsabilidade para com essa geração, para com esse mundo, e ao mesmo tempo o anseio de ir logo para o céu, de que Jesus volte. Eu acho que é essa tensão, Beto, que é saudável para nós. A igreja precisa ter consciência da urgência da sua missão e, ao mesmo tempo, ela não pode, ela tem que entender que aqui não é o nosso lugar. Nós estamos apenas de passagem. Precisamos ter muita profundidade bíblica, porque os tempos vão ficando mais difíceis. E a gente precisa ter discernimento das coisas, né? Nós estamos cercados de filosofias e ideias anticristãs. Nós precisamos ter discernimento que filosofias, que ideias, que valores são esses que estão aí tentando entrar no nosso mundo e fazer a nossa cabeça. A nossa moçada precisa estar preparada para discernir isso aí, né? E nós, então, cumprirmos a nossa missão, permanecermos fiéis e ansiosos pela volta de Jesus com alegria. O cristão o cristão não pode entrar nessa onda de pessimismo e de pânico que o mundo está vivendo. Não podemos. Estamos alertas, cuidadosos, prudentes, mas sempre alegres, sabendo que o melhor está por vir. Esse sentimento é que eu tenho quando eu estudo a Bíblia e obviamente que estamos falando aqui do Apocalipse não é diferente, né? Quero estimular os irmãos, viu, Beto? Estudem o Apocalipse. Depois, se alguém quiser pedir dicas de livros, a gente pode mandar. Eu nos estudos que tenho feito quarta-feira, eu indiquei 2 livros. Vou indicar mais livros que os irmãos quiserem aprofundar. O material do pastor Hernandes Dias Lopes é extraordinário. Aliás, eu devo isso ao pastor Hernandes Dias Lopes. Foi o pastor que me incentivou a estudar o Apocalipse, me encorajou muito a estudar. Aliás, eu tive a honra de estudar o Apocalipse 2 anos junto com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olha, o material uma honra mesmo. uma honra. O material que ele publicou, ele ministrou a nós num curso que ele deu em Vitória. Então eu conheci o material inicial e ali ele me incentivou muito a estudar o Apocalipse. Foi onde eu comecei a me aprofundar. Devo isso ao Hernandes, entre outras coisas, ao mestre Hernandes, isso aí. Joia. Pastor, acabou, tá vendo? Então, é isso aí. Queria deixar aí para você que você quiser falar aí, para a gente encerrar. Fica com as considerações finais aí, por favor. Beto, muito obrigado pelo tempo gostoso de conversa, de bate-papo. Estou à disposição para outras conversas. Espero que a gente tenha trazido aí alguma edificação para os nossos irmãos que estão acompanhando. Uma palavra também de gratidão aos irmãos. De novo, eu estou vendo aí irmãos até que estão longe aí, ó, nos Estados Unidos, a Paula Reis e o Flávio, lá nos Estados Unidos, filho do pastor João Tavares. Estou vendo o Marcial, que é da minha igreja, e outros irmãos aí. Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe vocês e vamos continuar firmes aí, porque esse tempo difícil vai passar. Pastor, muito obrigado pela sua disposição, pela sua atenção. Viu? Você não é um clichê, não é porque eu estou na sua frente que eu estou dizendo isso, mas você é muito importante na minha vida, na minha formação. Obrigado, às vezes você não sabe disso, mas desde muitos anos atrás, eu frequentava a sua casa dos seus pais, na verdade. Eu me lembro disso. Desde lá, você sempre foi uma referência para mim. Obrigado, e eu quero agradecer a Deus por isso e desejar que o Senhor continue derramando sobre você, sobre a sua casa, sobre a vida da Jaque, sobre a vida dos seus filhos. Toda sorte de bênção. Muito obrigado por esse tempo. Bom? E você que está aí nos acompanhando, todas as segundas e as quintas, o nosso Café e Prosa, sempre com tema bem atual. Na próxima segunda-feira nós iremos conversar com o presbítero Josimar, que é presidente do Sínodo de Brasília. Também ele é advogado e nós iremos falar sobre essa questão da lei, fé e lei. Né? Então, muito oportuno. Bem gostoso. Isso. Tá bom, Beto? Pastorzão, um abraço beijão no seu coração. E os meninos aí também, viu? Grande abraço. Darei. Fica com Deus, querido. Um abraço até a próxima, ela se aí Deus para as permitir. crianças, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado. Abraço. Amém. Tchau. Fica com Deus. Tchau.